Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 41 e 42. No capítulo 41, Isaías descreve o desafio de Deus às nações e aos ídolos. Desafio de Deus às nações, verso 1. Nova tradução da linguagem de hoje diz assim: O Senhor Deus diz: povos das nações distantes, calem-se e escutem, renovem as suas forças e venham prontos para defender a sua causa. Vamos nos reunir para resolver com quem está a razão. O Senhor ordenou as nações distantes a ouvir e vai revelar no verso 2 que levantará um servo para dominar as nações. Essa é a primeira alusão a Ciro, rei da Pérsia, que será descrito mais claramente no capítulo 44. Quem suscitou do Oriente é aquele a cujos passos segue a vitória, verso 2. Embora o rei Ciro não fosse de fato um servo de Deus, alguém comprometido e temente, ele serviu ao Senhor cumprindo os propósitos de Deus na terra. Deus pode usar os líderes mundiais ainda não convertidos para o bem do seu povo e o progresso de sua obra. Ele levantou Faraó no Egito para demonstrar o seu poder. De acordo com Romanos 9,17, usou o perverso Herodes e o covarde Pôncio Pilatos para realizar o seu plano da crucificação de Cristo, traçado antes da fundação do mundo, incluindo no seu contexto as ações pecaminosas dos homens, sem, é claro, tirar-lhes a responsabilidade de seus atos. Deus usa quem quer, do jeito que quer, porque Ele é Deus. Atos capítulo 4, versos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. No versículo 25, Isaías anunciou que ao atravessar o território do leste ao norte da Terra Santa, Ciro levará pânico às regiões costeiras mais distantes. Ciro dominou com grande facilidade territórios com que ele nunca havia estado. Versículo 25. Do norte suscitou a um, e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo e como oleiro piso barro. Com medo, os países do mar se ajuntarão para se ajudarem. Versos 5 e 7. Artesãos de todos os tipos produzirão novos ídolos a fim de poupá-los do conquistador oriental. Um operário incentiva o outro a ser rápido em terminar o ídolo, de modo a evitar o perigo iminente. Porém, nenhum Deus feito pelo homem será capaz de deter o propósito de Deus. Verso 7. Assim o artífice anima aos ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. E então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Desafio de Deus aos ídolos, versos de 21 ao 29. Versículo 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Como o homem é simplesmente tolo, ao invés de se voltarem para o Senhor, quando viram o seu ungido Ciro se aproximando, as nações se voltaram para o outro Deus, em busca de socorro, e fizeram mais ídolos. No entanto, o rei de Jacó, o nosso Senhor, desafiou os ídolos das nações a provar que eles eram realmente deuses. Versículo 26 da nova tradução da linguagem de hoje. Será que algum de vocês anunciou que isso ia acontecer para que nós ficássemos sabendo? Algum Deus falou disso no passado para que nós disséssemos ele tinha razão? Nenhuma imagem anunciou nada a respeito disso. Nenhuma vos avisou. Não ouvimos vocês dizerem nenhuma só palavra. Os ídolos são incapazes de fazer qualquer previsão e completamente incapazes de falar. Salmo 115, versos 4 ao 7. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm ouvidos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Deus assim declarou aos ídolos das nações no verso 29. Eis que todos são nada, suas obras são coisa nenhuma, suas imagens de fundição, vento e vácuo. Deus ele não tolera nenhum rival. Verdadeiramente, grandes soldados seguem apenas um comandante. E no nosso caso, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus desafiou as nações e os seus ídolos, mas ao seu povo reafirmou a sua aliança, dos versos 8 ao 20, da seguinte forma. Em primeiro lugar, assegurando a posição do seu povo, de seu povo eleito. Verso 8.
Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Por isso não precisariam temer a ascensão de Ciro como as demais nações. Verso 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Em segundo lugar, assegurando livramento ao seu povo. Verso 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Os inimigos finalmente desaparecerão de cena da história. Deus sempre estará presente para apoiar e incentivar o seu povo. Portanto, mais uma vez o profeta afirma que Israel não precisava ter medo. Versículo 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Em terceiro lugar, assegurando a vitória ao seu povo, verso 15. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Após a libertação do cativeiro babilônico através de Ciro, Israel se tornará uma máquina de debulhar trigo. Esse instrumento era puxado por bois sobre a eira, a fim de libertar as sementes do grão, a casca. Montanhas de grãos, as nações serão trilhadas por Israel, enquanto o vento sopra essas cascas inúteis para longe. O povo de Israel se alegrará no Senhor, o seu Deus. Versículo 16. Tu os padejarás e o vento os levarás, e redemoinhos espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Em quarto lugar, assegurando ao seu povo a sua presença constante. Versículo 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Deus fará com que as árvores, e nós vemos aí 7 tipos mencionados no verso 19, cresçam no deserto, enquanto normalmente a maioria dessas aves crescem somente em áreas férteis. Deus pode tornar o mais árido deserto em uma grande floresta para a provisão do seu povo e para a sua glória. Verso 20. Para que todos vejam e saibam, considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Aleluia. No capítulo 42, Deus, através do profeta, apresentará um servo capaz de realizar todas as coisas que Israel e os homens procuram e não encontram nos ídolos. Ele será um servo escolhido por Deus. Verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Esse servo refere-se ao Messias, a Jesus Cristo. Pois tão certo como o Senhor levantará Ciro como um libertador temporal para ajudar, ele levantará o Messias para a libertação de todo o seu povo. E ele o fez. Deus, que soberanamente governa, enviou o seu servo Jesus Cristo, seu Filho, para estabelecer seu reino para sempre. Seria difícil para Judá pensar em tal promessa devido às ameaças do exílio. No entanto, as promessas de Deus nunca falham. Elas não são baseadas em nossas circunstâncias, mas em decretos eternos do Deus eterno. O Senhor enviou o seu servo para ser o nosso libertador. Aleluia. Deus enviou um servo de Deus, que seria de fato muito discreto. Verso 2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O servo do Senhor não esmagará os oprimidos ou desencorajados. Os conquistadores usam o poder para esmagar. O servo de Deus será radicalmente diferente. Ele será compassivo e manso. Nunca encontraremos autopromoção ou autoengrandecimento ou manipulação no ministério de Jesus Cristo. Mesmo na entrada triunfal em Jerusalém, ele cavalgou sobre um jumentinho em vez de um cavalo real. Ele disse aos que estavam cansados: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 29 ao 30. Sem gritar ou dar ordem, Jesus vem em silêncio e com humildade, como o Salvador dos pecadores. Mesmo em sua morte, ele não lutou, não reclamou, nem mesmo chamou atenção para si. Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Jesus calmamente, gentilmente abraçou a cruz em nosso nome. Aleluia. O Senhor ia levantar um servo de Deus extremamente compassivo. Verso 3.
Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Isaías menciona sua brandura ao sustentar o fraco e o cansado. Não esmagará a cana quebrada. Ele não abandona os fracos e quebrados. Ninguém é digno do Senhor. Todavia, o seu objetivo não é encontrar os que são dignos, mas aqueles que estão desesperados, impotentes e necessitados, assim como eu e você estávamos. Aqueles que não podem oferecer nada a Deus. Ele veio para redimir os pecadores. Ele veio para as pessoas fracas e indefesas. O ministério de Cristo foi direcionado para aqueles que percebem que têm uma necessidade. Apenas pessoas doentes precisam de médicos. Mateus 9, versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Esse servo seria forte, nunca desanimaria. Versículo 4: não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Ele fielmente trará a justiça, o direito, nada poderá detê-lo. Apesar de todos os exércitos do inferno procurar derrotá-lo, ninguém foi capaz. Ele fielmente concretizou o plano redentor de Deus quando ele se levantou em nosso lugar diante da ira de Deus e sentiu os golpes do julgamento divino sobre nós. É tremendo quando lemos que as terras do mar aguardarão sua doutrina. Isso implica a salvação do Senhor não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. É o que João descreve no livro do Apocalipse, capítulo 5, no verso 9, ao identificar a obra redentora de Cristo para as pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Nenhum grupo será deixado de fora da obra redentora de Cristo. Esse é o poder da morte de Cristo e esse é o alcance do seu amor e misericórdia. Aleluia. Este servo bendito trará luz ao povo que jazia em trevas. Versos 6, 7 e 16. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei e jamais os desampararei. Diante dessas palavras, só nos resta a mim, a todos os povos, a todos os que estão ouvindo e vivenciando a verdade dessas palavras, louvar e engrandecer ao Senhor. Verso 10. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores. Israel, devido à sua cegueira espiritual, conforme os versos 18 ao 25, falhou em sua missão de ser luz nesse mundo de trevas e levar a glória de Deus às nações, mas essa missão continua, não mais sobre Israel, mas sobre a Igreja de Cristo. O mundo precisa conhecer a pessoa de Cristo e isso se dará através da minha e da sua vida. A mensagem está aqui em nossas mãos. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 43 e 44 do livro do profeta Isaías.